a Codeplan incentiva, dá um pontapé nessa discussão para ver se a própria sociedade, né, brasiliense e o governo em si começa a prestar mais atenção nesse que é talvez a maior perspectiva de mudança do mercado de hortifruti dos últimos tempos, né? Essa, eu vou chamar de nova tecnologia, né? Que não é nova, mas enfim, é nova no sentido de você competir em termos de mercado, mesmo com uma produtividade menor, mas competir em qualidade, né? Mesmo com a produtividade um pouco mais baixa. Bem, qual é o interesse, né? E quando é que a gente passa a chamar o produto que é da roça de orgânico, né? Porque até a década de 30, antes da invenção, antes do alargamento do uso do petróleo como adubo, fertilizante, né, melhor dizendo, fertilizante, defensores químicos e coisas, enfim, a gente podia dizer que tudo era orgânico, né? Eu não quero... Tem gente que fala isso, eu não quero afirmar. Eu, como cientista, acho complicado afirmar alguma coisa, mas existem algumas hipóteses que o aumento do número de câncer e coisa está muito ligado ao aumento do consumo de produtos derivados do petróleo, né? Principalmente esses que a gente viu dos agrotóxicos e fertilizantes químicos, né? Eu acho que tem um outro ponto que começa a ser valorizado no mercado orgânico, e aí sim é qualidade mesmo, é a questão do sabor, né? Eu fui perguntado agora há pouco pelo Alexandre, né? Flávio, o que você mais gosta de orgânico? Eu falei, não tem o que eu mais gosto de orgânico, né? Mas tem aquilo que eu só como orgânico. Que são, às vezes, frutas ou legumes que, normalmente, têm uma carga de agrotóxico muito alta, né? E a grande pergunta é assim, por que eu estou disposto a pagar mais num produto que a aparência é mais feia, né? Então, eu estaria disposto a pagar mais num produto mais feio se eu tenho certeza de que ele tenha outras qualidades além da beleza, né? Que seria essa questão do sabor e a garantia que aquilo não vai me fazer mal à saúde. A gente fez essa pergunta aqui na Codeplan e essa pesquisa ela surge, né, de conversa com a Fátima, que trabalha com a gente lá na diretoria. E a Fátima tem uma formação bem peculiar. Ela é economista que nem eu, mas a Fátima é chefe também, né? Então, dado esse interesse nela na gastronomia, né, o desafio que a gente propôs à Fátima, né, Fátima, vamos estudar esse mercado de orgânico, né, a fundo, né? A intenção da Dipos é fazer esse estudo em 3 etapas. Essa aqui é a primeira etapa. Então, a primeira etapa é olhar como é que esse mercado ele é formado. A segunda etapa é olhar para o lado do consumo, quais são as perspectivas de consumo desse mercado. E a terceira etapa, finalmente, é olhar quais são as características da produção desse mercado, né? Então, a Fátima gentilmente fez essa pesquisa, a gente discutiu um pouco, eu estou muito mais me apropriando aqui do estudo dela para apresentar. Então, queria agradecer e falar que os méritos do trabalho são da Fátima. Então, a pergunta é, o que pode criar um mercado?
por que eu compro uma laranja mais feinha do que a outra e ainda pago mais caro por ela? Né? A gente vai defender aqui uma tese e espero que a gente possa convencê-los, e aí sim a gente vai discutir o papel de uma política governamental para fomentar esse mercado. Ai, meu Deus. Yes, consegui. Obrigado. Então, a primeira coisa é o seguinte: para eu me dispor a pagar mais num determinado produto, eu preciso ter uma sinalização desse produto que ele vale mais. E como é que essa sinalização é dada no mercado de orgânico? Ela é dada pelo mecanismo de controle, ou tipo de certificação que é dada àquilo ali. Né? A legislação brasileira hoje, ela permite 3 tipos de controle. Os 2 primeiros ali a gente vai chamar de certificação mesmo, e o outro é o controle social. A certificação por auditoria, ela é feita por algumas empresas, salvo engano, 8, em nível nacional, que podem ser empresas privadas, no DF é a Ecocert, ou empresas públicas. Eu morei muito tempo no Paraná o Tecpar faz essa certificação. Né? Você tem os seus critérios, você tem um critério de acompanhamento, você acompanha periodicamente aquilo ali, certifica a primeira vez, depois você controla. Né? Então, esse é o primeiro tipo de controle, um controle bem externo. Aí você tem a certificação por sistemas participativos de garantia. Ou seja, agora você entra numa associação que vai certificar esse produto. Também é controlado, normas bastante rígidas e tudo. E, finalmente, você tem um mecanismo que ele é um pouco menos rígido, né? Porém, ele é um mecanismo mais ligado à agricultura familiar, que é um controle social para venda direta sem certificação. Ou seja, agora pequenos agricultores, eles se unem e eles se controlam, por assim dizendo, né, as suas práticas e tudo, e aquilo legitima você comercializar o seu produto em alguns mercados. Né? Então, se tem uma diferença final neles, são os mercados aos quais você tem acesso, dado o seu tipo de certificação. Né? As 2 primeiras te dão acesso a mercados mais amplos, e a terceira, aqui no Distrito Federal, te reduz o mercado para as feiras que a gente começa a ficar acostumado a ver pela cidade. Né? Esse? Ok. Tá. Como é que esses mecanismos, eles são... Como é que a gente verifica a frequência desses mecanismos produtores? Né? Olha só, no Brasil, 42% é a certificação, 28% a gente chamou de OPAC, para ficar mais simples, e 28,9% de controle social. Ou seja, no Brasil você tem uma maior participação da certificação a mais rígida. Né? No Distrito Federal, isso se inverte. A nossa maior participação de produtores é com o controle social. Né? Ou seja, aquela menos rígida e que dá entrada a um mercado mais restrito do que as outras 2. Então, o Distrito Federal tem uma característica que não segue aquela nacional. Aí, o que a gente... você passa aí, eu passo aqui, dá tudo errado. Aí, o que a gente fez? A gente fez o seguinte. Nós fomos na Ceasa e olhamos... Vem cá, qual é a diferença do preço
ali no varejo, né, nós tivemos 2 vezes, né, Fátima? Do varejo de orgânico para o varejo convencional. Qual que é a diferença de preço dos orgânicos? Então, os orgânicos custavam 100% a mais, o dobro do que o convencional. No supermercado, a gente tomou cuidado de fazer no mesmo supermercado, ou seja, a gente espera que a margem de lucro do supermercado seja a mesma, o consumidor, com certeza, é o mesmo. Qual a diferença do orgânico para o convencional? 65%. E agora, a feira, que é onde você pode comercializar aquele produto que tem a certificação menos rígida, né? E olha só, a certificação menos rígida é que agrega menos valor ao produto. Ou seja, na feira, ali na entrequadra, o produto orgânico ele custa 50% a mais só do que o produto convencional. Qual é a conclusão que o que esses dados sugerem para a gente, né? Eles sugerem uma coisa que, teoricamente, nós já esperávamos. Ou seja, quanto mais rígido o controle, mais valor você agrega ao produto. Não é que seja maior o custo. O custo de você produzir de forma orgânica, ele é igual, né? Agora, quando eu pego o meu produto que eu produzi de forma orgânica e boto um selo dele acho que é feio falar o nome aqui de uma entidade privada, né? Uma certificação, né? Uma certificação, um selo, esse produto ele ganha 100% de valorização na Ceasa e 65% na rede de supermercado. Quando eu não tenho esse selo, que ele é forte, eu só posso comercializar ele na feira. Na feira, eu só consigo adicionar valor nele de 50%. Ou seja, aquela característica que a gente tinha visto do Distrito Federal, acho que é esse aqui, aquela característica do Distrito Federal, que a maioria dos produtores ele tem só o cadastro, né? Só pelo controle social, ele acaba reduzindo os ganhos do produtor orgânico no Distrito Federal. Opa. Por favor, Natália. E aí, ok, a gente fez o seguinte exercício, né? Vamos ver se realmente no Distrito Federal a gente está com esse mercado do lado da produção um pouco oprimido, né? O que a gente pegou? A gente pegou o número de produtores orgânicos por 100 mil habitantes de todos os estados brasileiros. E a gente plotou esse gráfico aqui, onde você tem a renda per capita nesse eixo. Aqui está o Distrito Federal, é a maior renda per capita do país. E, nesse eixo aqui, o número de produtores por 100 mil habitantes. Essa relação aqui é a relação esperada entre renda per capita e número de produtores por 100 mil habitantes. Ou seja, a gente espera que quanto maior a renda per capita, maior o número de produtores. E o DF se encontra aqui, ou seja, nós temos um número de produtores aquém daquele que a nossa renda per capita esperaria, né? A nossa hipótese, ou a explicação que nós daríamos para isso, é mecanismos de certificação menos rígidos, que trazem um menor ganho para o produtor e que, consequentemente, é menos atrativo no mercado para eles começarem a produzir esse tipo de produto. Então,
como consideração final, antes da gente chamar a mesa, eu estou super curioso para ouvir a opinião dos nossos colegas aqui. Bem, a agricultura orgânica no DF é constituída em grande parte por agricultores familiares. Nós temos um grande produtor aqui. E é fragilizada pela falta de certificação. Essa certificação, né, é que regulamenta, ela confere confiabilidade e maior competitividade para esse produto. E esse produto agora ele está sofrendo como eu falei, a próxima etapa desse estudo é mostrar o consumo, né, mas a gente já tem algumas evidências disso. Está surgindo, está sendo em expansão esse mercado consumidor, né, com a tal da ecogastronomia, um tipo de comercialização que são as cestas orgânicas, né, você paga uma mensalidade para uma determinada empresa e ela toda semana te leva uma cesta de produtos orgânicos da estação. A questão de alimentação para bebês, lanchonete natural ou restaurantes naturais, né? Então, esse um pouco são as nossas primeiras conclusões desse primeiro estudo. E eu agradeço aí a vocês pela atenção. E queria chamar, o Aníbal chamar a mesa para a gente bater um papo. Obrigado. Por favor, Flávio, ocupe o seu lugar. Gostaria de convidar o Atahualpa. Ele é diretor de Fomento à Agricultura Familiar da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. O senhor Roberto Guimarães, coordenador de Agroecologia da Emater, e a Maria de Fátima Rolim, economista da Codeplan e autora aí do... Então, acho que vamos fazer por ordem alfabética. Queria começar pedindo os comentários do senhor Atahualpa Costa. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Flávio. Obrigado à organização aí do evento. Acho que é muito bom, né? Parabenizar a todos. É muito importante essa discussão. É um setor realmente que demanda muito estudo, que essa parte de comercialização, essa parte de relação produtor-consumidor, ela é sempre muito complexa. E a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Emater, né, e os órgãos de agricultura do DF, se debruçam muito com relação à questão da produção, né, fomento da produção, fortalecimento do produtor orgânico, né, familiar, o produtor que está na área rural, e a gente, às vezes, precisa muito de avançar nesses estudos que demonstrem, né, soluções alternativas inteligentes para potencializar a venda e consumo dos produtos orgânicos, até mesmo porque, até hoje, tem muita gente que tem dificuldade de saber o que é produto orgânico, né, o próprio consumidor tem essa dificuldade. Então, a gente tem que trabalhar assim, a gente pensa muito nessa consciência do consumidor, né, do entendimento disso. Com relação ao estudo, Flávio, né, muito interessante, acho muito bacana. Vou pontuar aqui primeiro as primeiras coisas que eu observei, e aí depois a gente vai evoluindo na discussão. A princípio, com relação à questão das OCS, né, que são as certificações dos consumidores familiares, dos produtores familiares, né, da auto-organização, o que a gente observa, assim, como Secretaria de Agricultura, é que esse tipo de relação é muito forte aqui no DF, venda direta. Então, isso fortalece muito essa cadeia, né, esse tipo de organização. A gente tem muitas feiras espalhadas no DF e tem um ambiente muito propício para isso acontecer. A questão da venda direta, ela é, inclusive, muito importante no ponto de vista social, né, e econômico do produtor familiar, porque ele vende diretamente o produto para o consumidor final, sem atravessadores, né, sem pontos na cadeia de comercialização. Então, assim, isso para a gente entende que é uma coisa interessante, né, já que acontece de forma espontânea aqui, até mesmo pela organização dos próprios consumidores. Existem algumas organizações, algumas iniciativas de organização de consumidor que evoluem muito para isso acontecer. Por exemplo, uma coisa interessante que a gente tenta compreender e está se
fortalecendo cada vez mais no DF, é a compra direta que transfere essa questão da cesta que você colocou, né, mas da própria organização do consumidor para acessar esse produto. Por exemplo, a gente tem uma experiência aqui muito interessante, que é o CSA, que é o coprodutor, né? O que é o coprodutor? O consumidor ele começa a se colocar como coprodutor do produtor rural, né, orgânico, geralmente, e ele participa do processo inteiro, inclusive na produção. Ele visita a propriedade, conhece, participa da dinâmica do produtor rural familiar, orgânico, e aí você acaba até, essa questão da certificação acaba ficando bem, né, não necessária, porque o consumidor ele se organiza e ele toma consciência do que é uma produção orgânica, do que deve ser, o que deve ter nessa produção orgânica, e ele, a partir desse momento organizado, procura os produtores, né, cadastro, eles estão até nesse processo agora, procurando informação com a gente, com a Emater, onde estão os produtores orgânicos familiares. A gente quer saber, quer cadastrá-los, porque a gente quer ir lá e nós vamos se colocar como coprodutores. Então, eu sou não só consumidor, um passivo, que chega e compra o produto, mas agora eu sou também um participante desse processo, e, para isso, eu praticamente nem preciso mais de órgãos ou entidades certificadoras nesse processo, que o consumidor passa a ser o certificador. Então, é preciso a gente compreender esse processo melhor e, inclusive, fortalecer isso, porque isso, no meu entender, no entender da Secretaria, a gente entende que isso é muito importante para o produtor. E, além disso, assim, essa questão da avaliação, por exemplo, do preço da feira, muitas vezes esse preço, a gente tem que aprofundar um pouco esse estudo no sentido de quanto que o produtor está ganhando efetivamente com isso. Porque quando a gente avalia só o preço, a gente corre o risco, por exemplo, de não avaliar quanto que está chegando no produtor realmente, né? Por exemplo, o preço do supermercado é maior que o preço da feira. Se ele é maior, mas quem está ganhando mais com isso? O supermercado? Aí, se eu tiver com a feira o preço menor, mas o produtor ganhando mais, então todo mundo ganha, né? O consumidor ganha, porque está comprando mais barato. Não, eu falo quando você compara o supermercado, né, que ele tem um preço melhor, não é isso? Ah, sim, sim. Sim, sim, entendi. E não foi feita a comparação supermercado e feira, não? Entendi, tá. Sim. Tá. Então, aí assim, e com relação à questão do número de produtores orgânicos por habitante, né? Isso realmente ainda a gente observa que precisa de um trabalho muito forte de fomento da produção orgânica no DF. Muitos produtos orgânicos vêm de fora, né? O dado que a gente tem, por exemplo, de frutas orgânicas do Sebrae, 90% das frutas orgânicas vêm de fora, não vem do DF. Isso é falta de produção mesmo, falta de organização, né? Falta de um trabalho de fomento, que é o que vem acontecendo, mas não no ritmo que demanda o mercado consumidor do DF, que é muito grande, é muito forte, né? O mercado consumidor é um dos melhores do Brasil, né? Melhor, ainda mais nesse tipo de produto orgânico, né? Segundo os dados que a gente tem aí, que a gente observa 30% ao ano, uma coisa absurda de crescimento. Não sei se esse dado ainda confere. Enfim, né? Eu vou fazer essas observações para não estender muito também, mas a gente entra mais no debate mais para frente. Boa tarde a todos os participantes do seminário. Bom, primeiro, parabenizar a Codeplan, né, por esse... existe uma série, né, que eu estava vendo aqui, né, discussão sobre alternativas, né, que a Codeplan promove, e dentro disso, promover um estudo sobre a cadeia produtiva de orgânicos foi uma surpresa muito boa para nós, na Emater, que a gente vem trabalhando com esse tema há bastante tempo, junto com a Secretaria de Agricultura, né, que a Emater é vinculada a ela. Mas foi uma surpresa muito interessante ver que a Codeplan começa a contribuir também para que a gente entenda melhor essa cadeia produtiva. Então, parabenizo, Flávio, você e toda a equipe da Codeplan aqui, né, por esse estudo. Agradecer também o convite, né, para a Emater participar aqui desse seminário. As observações que eu tenho aqui, que imagino que possam contribuir para o prosseguimento desse estudo. O Atahualpa já mencionou alguns pontos. Bom, primeiro, essa questão do produto, né, da qualidade visual dos produtos, né? Quem viu a agricultura chamada de alternativa, né, Hermes?
falar que nós somos muito antigos, não, né, Hermes? O Hermes é produtor orgânico, agrônomo também, né? Está há bastante tempo também trabalhando nessa área, e ele é da Cooperativa do Mercado Orgânico. Quem viu começar a agricultura alternativa aqui, viu realmente que no começo, lá pelos anos 80, realmente eram produtos bem menores e eram produtos também mais tortuosos, né? A cenourinha meio tortuosa, o tomate com mais furinhos, né? Mas isso, à medida que a pesquisa e a assistência técnica foram aumentando, foram se intensificando, que não está no nível desejado ainda, está distante de estar no nível desejado, né? Mas melhorou esse apoio, a gente percebeu que os agricultores começaram também a evoluir com as suas produtividades. E os agricultores orgânicos têm uma característica diferente também. Eles pesquisam muito, por conta própria, quebram cabeça, tem esse custo que, às vezes, Flávio, não é colocado no custo de produção dos produtores orgânicos. E é um custo alto. Ou não, Hermes? O Hermes mesmo é um que estuda bastante e acaba errando, acertando, acerta mais do que erra, felizmente, né, Hermes? Mas isso é custo. Então, os produtores começaram a evoluir nas suas produtividades. Um outro aspecto que a gente viu também, e eu já vi várias vezes acontecer, nas feiras orgânicas, que eu sou consumidor também, produtos tão bonitos, berinjela, tamanho até exagerado, berinjela orgânica mesmo, a gente sabe pela procedência quem é o produtor, né? E alguns consumidores olharam aquilo ali e falaram, mas isso daqui não é orgânico, e discute até com o gerente da feirinha lá, né? Goiaba, né? E outros produtos, tomate, nós temos produtores de tomate orgânico aqui, ligado à cooperativa, que se você olha a embalagem, o tomate que está dentro daquela embalagem ali, você fala, meu Deus, será que isso é orgânico? É orgânico, por quê? Porque ele está aprendendo cada vez mais a produzir biologicamente, organicamente, e a classificação que ele faz, né? Então, que era uma coisa que há 30 anos atrás, 25 anos atrás, a classificação era mal feita até. Até não podia nem classificar muito, porque produzia pouco também, né? Hoje, com os aumentos de produtividade, o produtor pode classificar melhor. Então, essa questão do produto feio já é um aspecto que tem, a meu ver, tem melhorado, já não é um ponto de diferenciação de um produto orgânico e não orgânico, né? É só um comentário. A questão da rigidez, né? O Atahualpa já comentou também essa questão da rigidez de certificação. Na verdade, a legislação que normatiza os produtores que estão em OCS, OPAC e certificadora por auditoria é a mesma, não é isso? É a mesma, né? Nossa colega Virgínia, aqui do Ministério da Agricultura, né, que trabalha muito dentro nessa questão da normatização, e a equipe de agroecologia do Ministério da Agricultura, né? Então, o que a gente tem visto é que uma certificação, os produtores que entram na produção orgânica, a gente parte do princípio, a gente observa que são, em geral, produtores de alta confiabilidade, eles têm uma filosofia de vida diferente. Não é que eles estão ali para fazer filosofar, não. Estão ali para produzir, para oferir sua renda, né? Mas, então, são produtores de muita confiança. Agora, o sistema de certificação por OPAC, que nós temos uma certificadora aqui em Brasília, que é um sucesso, né, Hermes, que já está funcionando já há 2 anos, se não me engano, o sistema de certificação propicia, na verdade, uma vigília até maior, no meu ponto de vista, do que a vigília feita por certificações de auditoria. Também não estou diminuindo o trabalho da certificação de auditoria, que é muito bem feito também. Mas, quando o agricultor visita agricultor, e na OCS acontece a mesma coisa, só que numa escala menor, a OCS funciona praticamente dentro de uma mesma comunidade. A OPAC não, a OPAC tem agricultores de Braslândia visitando produtores de Paranoá, Paranoá visitando produtores do Lago Oeste e assim por diante. Então, tem uma integração e interação maior. Mas o princípio é o mesmo, né? Quando o agricultor visita agricultor, além de ter essa troca de informações técnicas, eles se vigiam de fato. Mas é de verdade mesmo. Então, eu já vi, aqui em Brasília, suspensão de agricultor dentro de OCS. Eu já vi eliminação de agricultor de OCS. Na OPAC já teve?
na expulsão, né, no OCS. Então, esse tipo de coisa, agricultor não deixa passar. Nunca teve um caso, eu, assim, no tempo que eu estou trabalhando com esse tema, que uns 15 anos para cá, mais intensamente, eu ainda não vi um caso grave de agricultores que usaram agrotóxico, isso eu nunca vi. Mas pequenas falhas, às vezes, incorrem em suspensão ou até em expulsão. Isso pode acontecer. Mas o agricultor que está na OPAC, na OCS, eles têm realmente um sistema de uma auditoria ali que está acontecendo, ao mesmo tempo que tem troca de ideias ali, né? Então, eu não vejo, eu concordo com a atual ALPA, eu não vejo o sistema de OCS ou de OPAC, e a OCS que você citou mais, como um elo de enfraquecimento. Ao contrário, eu vejo até a OCS como um meio de trazer agricultores que estão bem isolados, que mal têm uma condução para sair das suas comunidades. Às vezes, muitos deles são agricultores assentados da reforma agrária, que têm realmente uma condição econômica muito frágil no começo, e esses é que entram para a OCS. Alguns deles depois partem para um OPAC, que é um sistema maior e mais robusto, mais organizado até, né, que envolve várias regiões. Mas eu vejo até como um elo, uma coisa de fortalecimento. Eu enxergo a OCS como fortalecimento e não como uma coisa para enfraquecimento, porque ali o agricultor começa a entender o que é uma certificação, ele está preparado até para uma auditoria, depois de algum tempo, para ir para um OPAC e tal. Então, eu acho que os 3 tipos de certificação têm o seu público, cada um deles tem o seu público, né? E aqui em Brasília a tendência é que a nossa OPAC aqui, chamada de Cerrado, né, que nome tão bonito, né, OPAC Cerrado, passe realmente a agregar a maior parte dos agricultores, tanto os da OCS como os da auditoria. Isso é uma tendência que eu estou vendo. Mas eu tenho essa observação para fazer com relação a essa questão de rigidez, né? Então, os produtores certificados com a OPAC, que também usam o selo do Brasil Orgânico, a rigidez e a confiabilidade do seu produto, na minha avaliação, não é uma avaliação, digamos que vocês estão fazendo um trabalho de pesquisa ali, claro que vocês podem até chegar a resultados um pouco diferentes, mas na minha avaliação prática do dia a dia, vejo como uma certificação com o mesmo grau de confiabilidade em relação à certificação por auditoria. E vejo a OCS como um passo importante para esses pequenos agricultores com renda muito baixa, inicialmente. Preços dos supermercados. Qual a observação que eu gostaria de fazer? Os agricultores que vendem em supermercados são pouquíssimos, né? Vocês devem ter observado isso. Aqui na nossa região, das dezenas de agricultores que nós temos aqui, talvez nós tenhamos uns, quantos, Hermes? Uns 10? Uns 4 comercializando no supermercado? Só isso? 4, 5. Né? Certo. Por que isso? Porque, realmente, os custos que um supermercado impõe ao agricultor são muito difíceis. Então, aquele preço, realmente, que tem ali... Até os produtos convencionais têm preço alto no supermercado, né? Eu não sei, eu tenho dúvidas se um agricultor que vende no supermercado agrega mais valor ao seu produto do que aquele que vende em feira. Eu tenho dúvidas sobre isso. Terceira etapa, né? Porque o da feira ele tem naturalmente um custo menor, né? Apesar de que os produtores de feira eles andam muito, né? Eles entregam em 3, 4, 5 feiras, isso aí também é custo, né? Mas o agricultor que vende no supermercado, ou ele tem uma escala muito grande, ou ele não consegue entrar no supermercado, né? A frequência, né? A classificação, a embalagem, os custos que se impõem para eles são muito elevados. Então, a margem de lucro é muito baixa dentro de um supermercado para um produtor orgânico. Isso, a gente conversando com aqueles que entregam, a gente obtém esse tipo de informação. E nas feiras, muitas vezes, talvez a agregação possa ser maior. Possa até ser maior. Bom, mas são só hipóteses que estão na minha cabeça, não tenho esses dados assim para comentar. São apenas coisas para investigar. Os produtos que estão nas feiras, nós temos produtos em feiras que são provenientes de OCS, e as feiras que têm OCS, elas são feiras
praticamente é só de um grupo, às vezes é só de um grupo, mas nós temos feiras que nós temos produtores certificados pela Ecocert, na mesma feira tem um produtor certificado pela OPAC, pela OCS, às vezes acontece de tudo, é uma salada ali. Então, na verdade, não sei se existe, estou assim, só também levantando uma dúvida, se existe uma relação direta de se o que está em feira necessariamente é de OCS, eu acho que não, né? Mas é só um ponto para ser comentado também. Com relação à questão da... Eu achei interessante aquele gráfico do preço e renda per capita, né? Mas uma coisa interessante, há alguns anos atrás, mais ou menos uns 4 anos atrás, a Emater faz levantamento de preço semanal de produtos orgânicos, né? Aqueles preços que quinta-feira de manhã aparecem na TV Globo, ainda é a Emater que faz, desde 2007. Então, nós levantamos preços de produtos orgânicos e convencionais, até a cooperativa contribui, né? Camila da Emater, está ali atrás também, trabalha na gerência que faz, dentre outras coisas, esses tipos de levantamento, né? Então, a gente já observou, a gente já fez comparativos, e a gente percebeu uma tendência relativa de queda de preços entre produtos orgânicos e convencionais, justamente devido a esses aumentos de produtividade. As oscilações de produtos orgânicos não acompanham as oscilações de produtos convencionais. É muito comum você comprar tomate orgânico, às vezes, numa feira, às vezes mais barato do que produto convencional. Não é, claro que não é o ano todo. Durante o ano, normal é ter tomate convencional mais barato. Mas, eventualmente, você tem tomate orgânico mais barato. Você já percebeu isso, né? Que realmente as feiras não oscilam tanto os seus preços, né? Então, uma tabela de preço que dura ali seus 3 meses, troca de vez em quando, talvez troca 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Então, mas, de qualquer maneira, é um dado interessante, porque a gente percebe essa relação, né, da renda com o produto orgânico. Mas eu ainda sou daqueles que estou sonhando com produção orgânica atingindo mais públicos, né? Nós temos... a gente tem lá também alguns acompanhamentos, não chega a ser um estudo estatístico, com a estatística desenvolvida, mas nós temos algumas observações, Flávio, que mostram a expansão dos produtos orgânicos para as regiões do DF com menor renda per capita, de uns 5 anos para cá, mais ou menos. Então, quando você tinha, mais ou menos 5 anos atrás, praticamente somente feiras nas regiões de maior renda per capita, hoje você vai encontrar produtos orgânicos em várias pequenas feiras. Nós já temos hoje, pela contagem do nosso colega lá da Emater, são 37 pequenas feiras orgânicas, dentre feiras pequenininhas até a feira da cooperativa na Ceasa, da Cooperorg, 37, né? Espalhado, bem mais espalhado. Então, e quando você vai ver esses produtos orgânicos nessas localidades, você já encontra produtos com preços muito mais próximos de preços convencionais, né? E também, nas regiões de maior renda per capita, você também já começa a perceber aproximações. Eu estou falando assim, analisando historicamente, né? Desde o final dos anos 80 até agora, a gente já observa certas aproximações, frutos de aumento de produtividade, de pesquisa, de assistência técnica, pesquisa não só da nossa querida Embrapa, mas também do sistema de extensão rural, dos agricultores que fazem pesquisa constantemente. Então, essas coisas é o que a gente vem observando, mas vou fazer que nem o Atahualpa, deixar um pouco aí a fala para outras pessoas, senão a gente vai se estender muito. Obrigado aí, parabéns por tudo que vocês estão fazendo aí, vai nos ajudar muito nesse trabalho de desenvolvimento dessa cadeia produtiva que a gente tem, né, Atahualpa? Já tem posso falar que já tem uns 12 ou mais anos que o governo do Distrito Federal vem investindo. Estou vendo uma tendência muito clara nessa gestão atual também de total incentivo à produção orgânica, e isso nos alegra bastante, né? E esse estudo vai nos ajudar muito. Eu sei que é uma fase inicial, tem muita coisa para se estudar. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Tá? Bom, colocando aqui o que os 2 representantes falaram, a gente concorda plenamente com essa questão do OCS, no sentido de que ela é importante também, é um mecanismo também de controle.
Agora, o que a gente tentou enfatizar é que ela é, como você colocou, está iniciando, o produtor que é pequeno, que é familiar, está iniciando, ele inicia com isso. Agora, e o aspecto de colocar a certificação é no sentido de ajudar propriamente a renda do produtor, aumentar essa renda do produtor, na medida em que ele se certifica, vamos dizer assim. E aumentando a renda, não só a renda, vai aumentar a produção, vai aumentar os canais de distribuição, ou seja, ele vai, porque o OCS ele está preso a vender somente em feira, não é isso? Ou entrega diretamente. Enquanto que os outros dois mecanismos, ele tem uma expansão maior de comercialização. Ele pode vender tanto em feira, né, o OPAC. Então, o acesso é maior. E quando a gente coloca aqui que a OCS fica restrita somente à feira, né, isso diminui o lucro do produtor, diminui a produção, nesse sentido. E você colocou também que a questão do conhecimento, né? Eu acho que o fato de até as feiras mais distantes, o pequeno consumidor de classe, né, vamos dizer assim, já tem essa demanda também, é exatamente pelo conhecimento. Né? Na medida em que se tem mais conhecimento do que é o produto orgânico, de como funciona o mercado, né, de como é certificado, que isso que traz uma certa garantia ao produto, né, traz a qualidade. Isso é muito importante para ampliar a visão do mercado e o próprio consumo do mercado. Né? Como a gente já colocou aqui, é uma fase inicial, é uma primeira etapa. Né? Eu acho que as contribuições aqui é exatamente para acrescentar, e tem mais outras etapas. E esse foi o início do trabalho. Vocês passar para o meu diretor. Só um acréscimozinho também na questão um outro mercado que felizmente, Camila, de quantos anos para cá? PAA, PENAI, PAPA? De uns 4 anos para cá, né? Que é o mercado institucional, né? Nós temos o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa federal, temos o PENAI, que é um Programa Nacional de Alimentação Escolar, e temos aqui no DF uma legislação própria, né? Apelidada, ou chamada, né, de PAPA, né, não é apelidada, é chamada de PAPA, que é Programa de Aquisição de Produtos da Agricultura, uma legislação nossa do Distrito Federal. No ano passado, e nesse ano já vai ser contratado também, os nossos agricultores de OCS venderam no programa chamado PAPA, finalizaram com 180 cestas semanais para a antiga chamada SEDESC, que agora se chama SEDES, né? Secretaria de Desenvolvimento Social. Uma cesta chamada Cesta Verde, né, Camila? E Cesta Verde orgânica. Então, agricultores com cadastramento como OCS porque ele é considerado uma venda direta também. A venda para a escola ou para os consumidores, né, as pessoas carentes, é considerado uma venda direta também. Então, por uma coincidência, antes de ontem, o gerente lá da área de desenvolvimento econômico da Emater me mostrava que, nesse ano, 53 agricultores, e aí de 2 categorias, OCS e OPAC, aqui no DF, já comercializaram no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, abriu esse mercado fantástico também para os produtores orgânicos, e aqui no DF nós temos esse acréscimo ainda do PAPA, né? Que a gente brinca que tem o Papa argentino, mas nós temos o nosso Papa aqui brasileiro também, né? Não é só a Argentina que tem Papa. Então, isso foi um acréscimo na Taopa muito importante, porque traz aí muitos agricultores aí, abre-se um mercado para esses agricultores pequenininhos, ou são agricultores familiares, todos eles, né? Mas no agricultor familiar tem o pequenininho e tem o maiorzinho também. E também acaba que beneficia os médios e grandes produtores orgânicos. Por quê? Porque se um está vendendo num mercado, sobra um outro mercado para outra fatia. Então, no final, esses programas que vendem que agricultor familiar vende, puxa o mercado todo. Então, é só para acrescentar essa questão do OCS, que também vende no mercado institucional, assim como o OPAC e assim como os de auditoria. Tá
Tá, muito obrigado. Não, eu acho que esse momento é exatamente para isso, para a gente convidar e ter algumas visões assim do pessoal que entende mais do que a gente aqui desse mercado. Eu acho que o comentário que eu ia fazer, a Fátima já fez, né, que a nossa questão com o OCS, e eu acho que a nossa explicação para o menor... Não quero falar valor agregado, porque me pareceu que eu fui interpretado que traz menos lucro ao produtor, mas não é isso. Mas é que a diferença de preço é menor, né? Na feira, né? Para o consumidor, né? Foi exatamente em falar que, olha, é importante para o produtor, quanto mais acesso você tem a diferentes mercados, provavelmente você pode escolher o preço, quem vai te pagar mais, né? E se eu tivesse que escolher entre estar em 5 mercados ou estar em um mercado só, como produtor eu preferiria estar em 5 mercados, né? A gente reconhece a importância do OCS, né, como um primeiro passo, né, e eu acho que o Roberto ele foi no ponto exato, que talvez seja o mais importante do OCS, é o aprendizado e a troca de experiência, né? E aí sim, você tem, fora a questão da produtividade, toda uma questão social, de formação de capital social, né, entre os produtores locais, agricultura familiar, fortalecimento dos vínculos comunitários. Isso tem muito valor. A gente não está questionando isso, né? O nosso único ponto é que talvez essa passagem do OCS para o OPAC, do OCS para o OPAC, né, a gente tem que olhar como governo de uma forma carinhosa e tentar facilitar isso para dar cada vez mais acesso, né, aos produtores aos mercados. Bem, um outro ponto, sim, que também a gente chama vocês à nossa casa, é que agora vocês falaram que vocês têm base de dados, é uma cantada, né? Nós gostaríamos muito, se fosse possível, de ter acesso a esse tipo de dado, né, para a gente conseguir bater, né? A gente agora na Codeplan vai ter acesso através da Secretaria de Fazenda ao que a gente chama de matriz de comércio do Distrito Federal, né? Tudo que a gente compra e vende de fora, né? Então, com isso, com a produção local, a gente tem condição de estimar exatamente ali qual é o consumo local, né? Então, depois assim fica a cantada feita aqui para vocês, né? Mais algum ponto? O Papa, né? A gente conheceu esse mercado de 2 lados, né? Acho que primeiro agora por essa questão do orgânico em si, e nós também, como a gente também está ligado à parte social, né? Então a Secretaria SEDES, né? Tudo isso, e a gente acompanha dentro até dos conselhos de segurança alimentar da casa, né? Kaizen, né? Kaizen, a gente vem acompanhando esse processo do Papa, e eu acho que talvez a principal, ele é muito, inclusive ele é ótimo, né? Mas ele tem alguns desafios ainda, que eu acho que o desafio dele é você conseguir manter a constância da oferta do produto, né? E que a minha impressão é que manter a constância dessa oferta, ela está muito mais ligado ao número de produtores do que a tecnologia em si, né? Então, se eu tenho 70 produtores, eu manter a oferta institucional constante é muito mais difícil do que se eu tivesse 700
700 produtores, né? Então, um pouco, acho que esse ainda é o desafio para até aproveitar essa oportunidade do Papa. Talvez eu tenha sido infeliz na questão da estética do produto. Tá, tudo bem, desculpa, eu confesso. Talvez eu tenha sido infeliz no meu exemplo, mas eu tinha que motivar alguma coisa. Né? Eu tinha que provocar a plateia. Né? Não, eu concordo, mas o que eu queria enfatizar é que a qualidade que você vai observar no produto orgânico, né, não é a estética. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa feira, assim, eu adoro feira, eu adoro mercado, eu sou louco por isso. Eu faço viagem, eu faço turismo, eu quero ver as coisas acontecerem, né? Eu tenho problema, mas enfim. A primeira vez que eu fui numa feira na Europa, eu cheguei em Paris, eu falei, eu quero ir numa feira, né? Eu olhei aquelas banquinhas, eu falei, não é possível, esses caras têm fruta e legume de plástico, né? Seja pelo tipo da produção, pela classificação, né? Isso é uma coisa que eu sinto falta também aqui no Brasil. Você vai nas feiras, nos lugares, você tem tomate categoria 1, tomate categoria 2. Né? Aqui a classificação acho que ainda é precária. Né? E eu olhei assim e falei, putz, mas dá para fazer compra por telefone, né? Não preciso ir na feira. Pimentão, eles são todos lindos, né? Não tenho que escolher nem nada. Mas o padrão de concorrência, né, dos orgânicos, eu acho que é outro, não é a estética. Né? E eu acho que aí está na questão do sabor e acho também que é o ponto da OCS, que talvez devesse ser mais forte, colocado como marketing, que é o marketing social. Né? Isso aqui, porque você tem duas classificações. Eu não sei se aqui em Brasília a gente tem isso, né? Que são você tem a agricultura orgânica. Agora, a agricultura familiar, ela é uma agricultura socialmente responsável. Né? Então, esse marketing talvez pudesse ser explorado também no OCS. Né, o que daria uma outra força nesse mercado. E, por fim, eu queria falar dessa questão da produtividade. Né? Minha mão está coçando para a gente conseguir calcular, né, e uma série histórica dessa questão da produtividade no mercado de orgânico. Né, porque do mercado convencional, essa é fácil. Né, tá aí todo mundo, a Embrapa faz todo dia. Né, mas a do mercado orgânico eu não conheço ainda, e eu acredito que as oportunidades tecnológicas para aumento de produtividade no mercado orgânico, elas sejam gigantes. Né. Então, a gente espera, essa é a terceira fase, né, do trabalho. Se a gente tiver acesso a alguns dados, essas coisas, a gente espera poder calcular essa produtividade e, quem sabe, construir uma série histórica. Poxa, parece coisa de... Além de menino, eu sou economista, né? Então, é negócio de medir. Né? Mas é bom você ter uma medida, às vezes, para você conseguir localizar algumas oportunidades de intervenção ou investimento público. Né? Então, se eu consigo calcular uma produtividade e eu mostro que no Lago Oeste eles têm uma produtividade X e em Braslândia eles têm uma produtividade X sobre 2, aqui tem uma oportunidade para eu melhorar a vida, fomentar esse tipo de produção. Né? Então, eu estou mais animado ainda com as perspectivas de estudo que a gente pode fazer. Né? Bem, antes de abrir para a plateia, eu queria agradecer aqui a presença da imprensa, principalmente do Isaac, da Agência Brasília, e da Flávia, da Rádio Cultura. Né? E a gente abre primeiro para a imprensa, depois eu abro para a plateia, não adiantar a vida do pessoal da imprensa aqui. Né? Queria abrir, então,
para o pessoal da imprensa.